Gente, boa noite. Como o Elcio já disse, nós estamos encerrando o evento, que eu acredito que tenha sido maravilhoso, especialmente porque nós estamos trabalhando dentro de um cenário inédito, né? Mas a gente já sabe, porque todos os professores, assim como todos nós educadores que compomos a escola, a gente sabe que não dá para parar. Conhecimento é uma coisa que não dá para dar férias, né? Então, estamos aqui para somar e aí vim trazer um pouquinho, contribuir com o evento acerca do ecoturismo, porque, bem como disse a professora Elce, eu tenho formação na área de turismo, né? E aí achei pertinente, acho que casou com o evento, certo? Então, vamos lá. Fiz uma apresentação aqui breve para vocês, prometo não demorar, Tu tem que mas... abrir o slide. Abre o slide. Abriu? Não, tu tem que abrir, apresentar agora. Isso. Ah, sim, Clique peraí, aqui. deixa eu Isso. colocar aqui, peraí. Apresentar Certo. agora, tela inteira, aqui. Isso. Aí eu faço aqui e aqui, Compartilha. Isso. Isso, agora. agora, Isso, né? agora. Ótimo. Pronto. Então, o nosso, na verdade, é mais um monólogo, né? Durante esse breve tempo, porque sei que eu falo e depois vocês perguntam. Acredito que as informações não sejam válidas apenas para os estudantes do curso de hospedagem, uma vez que nós também, enquanto turistas, precisamos entender do que se trata o ecoturismo, da mesma forma que entender para contribuir com a sustentabilidade ambiental, né? Então, nós vamos falar do ecoturismo e sustentabilidade ambiental, num viés de alternativas para o desenvolvimento da atividade turística no estado de Pernambuco. Aqui seria a minha apresentação, mas a professora já fez, e aí eu trago um questionamento para vocês do que é o ecoturismo, né? Então, na verdade, antes de a gente conceituar o que é ecoturismo, a gente precisa entender do que se trata o turismo, né? Então, o turismo é uma atividade, né? Uma atividade em que as pessoas fazem comumente, e aí ele é caracterizado diferente da excursão pelo tempo de permanência. Então, se eu viajar daqui para Olinda e passar mais de 24 horas, eu estou exercendo a atividade do turismo. Então, eu sou uma turista. Se eu vou para Olinda e volto antes dessas 24 horas, eu sou excursionista. E aí, num conceito muito formal, a gente coloca para vocês que essa atividade as atividades das pessoas que viajam ou permanecem em lugares que não é o seu ambiente normal, né, como seria o caso de Recife e Olinda, né, uma vez que eu moro em Recife, eu vou para outra cidade de Olinda, por não mais de um ano consecutivo, enfim. Então, além de ele ser superior a 24 horas, ele precisa ser inferior a um ano, certo? E aí, como eu acredito que vocês já sabem, a gente tem diversas tipologias do turismo. Eu posso viajar para fazer lazer, eu posso viajar a trabalho, eu posso viajar para participar de um evento, eu posso viajar para fazer algum procedimento cirúrgico, da mesma forma que eu também posso viajar com a finalidade de fazer o ecoturismo. Então, o turismo como atividade econômica, ela é extremamente importante porque é uma das atividades que vem crescendo a cada ano, né? No ano de 2019, nós tivemos um crescimento aqui no Brasil de 27%. Então, assim, significa um aumento muito significativo e também a gente precisa ressaltar que o Brasil ele está nas pesquisas entre os 10 países mais desejados pelas pessoas que moram fora do Brasil, né? Então, isso é muito bom. E aí eu estou dando um contexto, claro que geral, né, nacional. Mas a gente sabe que quando as pessoas de fora que escolhem o Brasil, muitas delas escolhem o Nordeste. E nós, enquanto Pernambuco, nós estamos em segundo lugar. A gente só perde, desculpa, terceiro lugar, a gente só perde para Salvador, né, Bahia, e para Fortaleza, Ceará.
Então, nós somos o terceiro estado mais procurado no Nordeste. E isso, como eu já disse, traz uma série de vantagens, porque gera emprego e renda, e não gera emprego e renda para quem trabalha diretamente com o turismo, porque a cadeia produtiva do turismo, ela é muito grande. Então, assim, quando eu falo de turismo, eu falo de hospitalidade. E hospitalidade, como bem sabem os meninos da área de hospedagem, é o bem receber. E aí, quando eu trabalho com turismo, eu trabalho com gastronomia, eu trabalho com hotelaria, eu trabalho com eventos, eu trabalho com transportes, eu trabalho com barraca de praia, eu trabalho com artesanato, com música, com shows, com agências de viagens, com guias de turismo, bugueiros e por aí vai. Né? Então, é por isso que é importante a atividade turística. E aí, a gente precisou apresentar esse panorama para poder iniciar do que se trata a atividade do ecoturismo. Né? Então, como vocês veem na imagem, porque apesar de ter muita coisa, mas tentei sintetizar aquilo que representa bem o início do ecoturismo aqui no Brasil. Então, o ecoturismo, ele surgiu justamente de quando o turismo teve um boom que eu digo, uma grande expansão, né, aqui no Brasil, que isso aconteceu nos anos 70. E aí isso se deve ao barateamento das viagens. O turismo, ele já, enquanto atividade, ele já existia há muitos e muitos anos. Mas aí o boom foi nos anos 70, porque houve um barateamento especialmente das viagens feitas de avião. Né? Hoje, é claro que está muito mais acessível, né? Hoje, com esforço financeiro, dá para fazer uma viagem, pelo menos por aqui, pelo Nordeste, ou até mesmo para outros estados do Brasil. E aí, essa imagem desse avião representa isso, né? Então, com esse boom, o Brasil ele se tornou um receptor, né, de turismo muito grande. E aí, muita gente veio visitar o Brasil e muita gente em locais menores do suporte de carga. Então, assim, o que houve foi que, quando a gente recebe muita gente, que isso aconteceu aqui em Pernambuco, inclusive, houve uma sobrecarga daquele local. Né? A demanda foi tão grande que houve uma sobrecarga. Então, a partir dessa sobrecarga, foi que se estudou e começou a se verificar que havia possibilidades de fazer outras atividades, né? O Brasil tinha e continua tendo um potencial muito grande acerca de outras tipologias do turismo que não fosse especialmente lazer ou que tivesse como destino, um receptor, as metrópoles, né? Os grandes centros urbanos. Então, daí foi que surgiu esse ecoturismo. Né? Inicialmente era chamado de turismo de natureza, turismo cultural, mas com a Rio 92, tem uma imagem aí também bem retratada, que foi a conferência sobre o meio ambiente, né, que aconteceu. O meio ambiente foi uma discussão geral de todo o planeta acerca do desenvolvimento sustentável, se começou a trabalhar, de fato, esse ecoturismo aqui no Brasil, com este nome, né, de ecoturismo. E aí não tem como a gente falar do ecoturismo, e aí a gente vai conceituá-lo, sem a gente falar de meio ambiente, que é tudo aquilo que envolve a nós, seres humanos, que serve, enfim, que nos serve como água, o solo, os animais, as plantas, né? Também a gente precisa falar de preservação, especialmente de preservação, né? Porque a gente precisa preservar o meio ambiente para gerações futuras. E também a gente não... Sim, deixa eu passar aqui. Então, a gente não pode esquecer de falar que tudo isso precisa ser trabalhado de forma sustentável. Então, o ecoturismo é um segmento, é uma tipologia da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e o patrimônio cultural, e incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do meio ambiente, promovendo o bem-estar da população.
Então, quando a gente fala de ecoturismo, a gente não pode falar, desassociar ao tripé da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental. Na verdade, esses são os três pilares, porque são ações, né, atividades humanas que precisam, que visam suprir a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, assim, quando eu falo da sustentabilidade econômica, por exemplo, eu não posso, eu preciso ganhar economicamente com essa atividade de ecoturismo, sem comprometer, por exemplo, o meio ambiente, que é a sustentabilidade ambiental, e também sem comprometer as comunidades locais, né? Porque a sustentabilidade social, ela visa o bem-estar social. E aí eu trago como exemplo o que a gente discute muito em sala de aula, né, na escola como um todo. Por exemplo, um exemplo de 1 tonelada de papel reciclado poupa 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui menos o ar em 74%. Né? Então, só um exemplo acerca dessa sustentabilidade, especialmente ambiental. Então, a gente não tem como falar de ecoturismo sem falar, porque, na verdade, o ecoturismo se caracteriza com o contato com a natureza, com a educação ambiental e o respeito à comunidade local. Né? Então, não posso falar de forma nenhuma de ecoturismo sem falar desses três viés, certo? O contato com a natureza, eu coloquei, como a gente está tratando acerca do estado de Pernambuco, trouxe para vocês uma foto do Vale do Catimbau, que fica em Buíque, e aí, acerca do contato da natureza, eu preciso ter o mínimo de impacto possível com o meio ambiente. Então, por exemplo, aí a imagem retrata bem, porque andar sempre na trilha, por exemplo. Se tem uma trilha feita, eu preciso andar sempre naquela trilha. Eu não vou mais abrir outro caminho, porque provavelmente eu vou degradar o meio ambiente de alguma forma, né? Não arrancar as folhas, os frutos, que não é o caso daí, né? Porque aí dá para ver que está, pelo menos eu acho que o clima na época da foto estava seco, né? Não alimentar os animais com pipoca, salgadinho, jogar refrigerante em algum pote que tenham deixado no chão, né? Não levar para casa as conchas, pedras, isso se tratando de praia, né? Ou de patrimônios históricos que costumam ter aquelas pedras vulcânicas, e por aí vai. Então, o Vale do Catimbau, né, é um belo exemplo do que a gente tem aqui no estado, acerca do ecoturismo, assim como outros. Então, mais uma vez, quando eu falo em ecoturismo, eu falo desses três pontos: contato com a natureza, educação ambiental e respeito à cultura local. E aí, educação ambiental, trouxe para vocês uma foto de Fernando de Noronha, de uma prática que tem lá, que é o Planasub, né? A foto não está tão próxima, mas é uma pranchinha pequena que você segura. Isso aí são pessoas, eu não sei se vocês conseguem ver bem, são pessoas que seguram a prancha e tem um snorkel, né? Que é aquela máscara que você coloca, que veda os seus olhos, né? E você coloca um negocinho na boca para poder respirar. E aí você faz a prática desse esporte, né? Que é muito peculiar de lá de Noronha, né? Então, para as pessoas que são mais afoitas, você pode, por exemplo, forçar a prancha para baixo, para que ela vá para alto mar, e aí você pode subir, enfim, aí depende muito de quem está fazendo, né? Eu já fui a Fernando de Noronha 2 vezes já e tive a oportunidade de fazer esse plano sub, achei arretado, né? Inclusive, é um excelente exemplo que a gente tem aqui em Pernambuco acerca da educação ambiental, porque essa educação, de fato, ela é feita lá na ilha. Assim que você chega a Fernando de Noronha, você precisa assistir uma palestra acerca das orientações sobre o melhor uso dos recursos naturais, né? Então, não é só sobre a água, mas aí também sobre o lixo, sobre reciclagem, sobre os animais, né? Então, com isso, a gente está vendo que a educação ambiental
ela não acontece só dentro da escola, né? Claro que a gente sabe que dentro da escola ela é muito importante porque a gente está num ambiente de formação, né? E também sei que isso é muito bem feito pelos professores, né? Só um minuto, por favor. Eu pensei que era tu, Elcio, mas não é não, desculpa. E aí, o terceiro ponto, o respeito à cultura local. Então, com respeito à cultura local, eu trouxe um exemplo para vocês de um pedaço de uma reserva que tem em Cabrobó, né, que também é aqui em Pernambuco, essa parte aí que vocês veem do rio é um pedaço do Rio São Francisco, né, inclusive lá poxa, até esqueci agora, o que a gente trabalha com transposição. Bem, não lembro, depois eu lembro. E aí eu trouxe o exemplo de Cabrobó em relação ao respeito à cultura local, porque lá ainda se tem, e espero que continue a ter, né, que a gente preserve não só o meio ambiente, mas também a cultura local, porque lá tem um grupo de índios que são o Trucá, né? Então, lá tem mais de 3 mil trucais. Então, também esse ponto de respeito à cultura local é extremamente importante, né? Uma vez que quando a gente vai visitar a certas comunidades, existem algumas que têm a cultura, né? O modo de ser e agir muito peculiar, muito diferente da gente, e tem gente que, infelizmente, não respeita, como, por exemplo, os índios, né? Então, é preciso também, para que a gente fale de ecoturismo, que a gente respeite a cultura local, certo? E aí entra a vestimenta, a gastronomia e aí outras coisas. E quais são os desafios do ecoturismo aqui no estado de Pernambuco? Né? Porque o ecoturismo tem bastante desafios. E aí trago novamente uma foto de Fernando de Noronha, desse lugar maravilhoso, né? E um dos primeiros desafios que nós temos, enquanto profissionais do turismo e também enquanto turistas, é contemplar o meio ambiente sem agredi-lo, né? Então, acerca disso, a gente tem um belo exemplo que foi bastante retratado e televisionado, inclusive, de uma turista que pegou um tubarão pequeno, né, na praia, lá em Fernando de Noronha, para tirar uma foto e pagou uma multa de 10 mil reais. Eu não sei se vocês viram, acredito que isso faz um pouco mais de um ano. Né? Então, assim, a gente precisa ir ao mar, mas sem jogar lixo, a gente precisa ir ao mar, mas sem dar comida, pelo menos não as comidas que não são específicas, né, para os animais marinhos, especialmente os golfinhos, porque lá tem bastante, né? A gente precisa voltar para casa sem trazer nenhuma tartaruguinha, a gente precisa voltar para casa sem arrancar nenhuma folha, nenhum pedaço de árvore. Então, contemplar sem agredir, sem dúvida, é um grande desafio que a gente tem, mais uma vez, enquanto turista e também enquanto profissional do turismo. Respeitar a legislação vigente. E aí eu trouxe a mabuia. Mabuia é uma lagartixa, né? É uma espécie de lagartixa. Tem um nome específico, né? Da espécie, mas comumente é um tipo de lagartixa que tem lá em Fernando de Noronha. E aí me chamou a atenção porque eu lembro que quando eu fui, né? Essas 2 vezes que eu já disse, algumas pessoas trazem essa mabuia para casa, né? E eu ficava me perguntando, poxa, o que é que elas vão fazer com a mabuia aqui em Recife, né? Porque ela é tão específica de lá. E outra coisa, onde é que elas vão ficar? Porque geralmente a gente não tem o costume de gostar de lagartixa. Eu, por exemplo, não gosto. Né? Posso até não matá-la, mas não gosto. Então, respeitar a legislação vigente, porque lá em Noronha tem multa para quem pega esses animais, né? Claro que a gente sabe, infelizmente, que tem turistas que ainda pegam escondido e trazem, é importante, né? E é importante que se faça cada vez mais leis e normativas para punir esse tipo de turista, né? Para que a gente não tenha a extinção de um animal como esse, que é típico de lá, por exemplo, da ilha, né? Então, também tem a preocupação com a espécie em extinção. Esse é um dos caranguejos que também eu não sei o nome da espécie,
mas como vocês veem na foto, ele é muito grande. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, e ele é grande assim mesmo, né? E antes, há alguns anos, quando não tinha essa lei, né, que punia esse turista, esses caranguejos vinham indo para as panelas, né? E eram muito trazidos também, tanto para Recife ou para qualquer outro destino indutor enfim, para São Paulo, né? Que é onde a maior parte dos visitantes de Fernando de Noronha, a maior parte dos turistas são do Sudeste, especialmente de São Paulo, né? De São Paulo, do Rio Grande do Sul, Ceará, enfim. Então, pegavam os caranguejos e levavam, e hoje tem um trabalho muito bacana lá para que eles não entrem em extinção, né? Então, isso é uma preocupação que a gente precisa ter. E aí, eu trago a nossa cidade, né, como exemplo. Não sei se tem algum estudante de segundo ano hospedagem, essa foto foi do ano passado. E um dos desafios também que a gente tem, enquanto profissionais do turismo, especialmente para os meus alunos de hospedagem, e também enquanto turista, é preservar o patrimônio histórico e cultural. E aí eu trago uma foto da capela do Engenho Maçangana, que a gente teve a oportunidade de visitar o ano passado, e deixo para que vocês reflitam acerca disso, né? Lá, como tem um trabalho muito bacana, que é da Rural, eu acho que é da Rural, inclusive lá é patrimônio histórico e cultural, não só do Estado, mas também federal, né? Isso é bom, porque tem um olhar muito especial para que realmente esse patrimônio não venha a ser degradado, mas que a gente continue a cuidar, né, a preservar desse patrimônio que tem uma história muito rica, né, acerca da história do povo pernambucano e até para o povo do Brasil também. E aí, outro desafio também é se divertir sem depredar. E eu trago o destino, quando a gente procura, ou quando a gente fala de ecoturismo em Pernambuco, todo mundo sabe, na verdade, o primeiro município que se pensa é Bonito por conta das cachoeiras, né? Realmente é um município muito bonito. Até o final da década do século XVIII era totalmente coberto, né, por imensas florestas. Hoje, Bonito faz parte de uma das 7 maravilhas do estado. E lá, sem dúvidas, é um destino turístico muito bom para quem quer fazer rapel, tirolesa, né, arborismo, passeio de teleférico. E agora que eu digo, acho que há quase 2 anos, tem também o voo de balão. Então, essa foto aí é real, inclusive essa foto é minha. Tem uma pessoa ali que está com um body colorido, lilás com branco, ele é meu, né? Neto é que está de preto. E aí, toda vez que eu vou a Bonito, que eu amo Bonito, é um destino que eu costumo ir quando eu quero descansar, eu costumo fazer o rapel, né? Mas assim, sem depredar. Até porque para chegar a essa cachoeira, que é o Véu da Noiva, você precisa fazer uma trilha, e aí essa trilha você pode desfrutar das belezas da fauna e da flora, né? Dá um pouquinho de medo, né? Que você pode às vezes encontra alguns bichos, para quem tem medo de cobra, esse tipo de coisa feito eu, é meio assustador, mas assim, não deixo de fazer. Então, para que a gente venha, e espero que é um dos destinos que eu pretendo levar os alunos de hospedagem, né? Mas é um destino que é bem perigoso por conta disso, não só por conta das cachoeiras, mas também porque é cercado de trilhas, né? Todo lugar que a gente vai para apreciar, todo não, mas uma boa parte das cachoeiras a gente precisa fazer uma trilha. Mas aí sempre com consciência, sem arrancar as folhas, sem mexer com os animais, sem trazer nada para casa. E aí andar na trilha, como eu já disse, a trilha que foi feita e já está lá, né? Sem criar outra. Não poluir, isso aí é outra cachoeira menor, né? Bem mais tranquila do que o Véu da Noiva. Também é lá em Bonito. E aí, se vocês verem essa imagem, uma foto muito bem tirada, mas que algumas vezes que eu fui lá, infelizmente não estava desse jeito, né? Porque a gente sabe que nós homens costumamos, infelizmente, jogar lixo sem ser na lixeira, especialmente em lugares assim que nem todo canto tem lixeira, né? E aí as pessoas acabam sujando
esses riachos, aos lagos, enfim. E aí, outro desafio que a gente tem também é a urbanização. Isso aí é o restaurante de um hotel, de uma pousada, que eu gosto de ficar lá, porque é uma pousada no alto, é bem afastada, é bem rodeada de mato, né? Para quem tem medo de bicho, assim, de sapo, especialmente, não vá, porque lá é cheio. A gente tem que colocar coisas assim na parte de baixo da porta para tampar todo tipo de entrada, porque à noite entra mesmo, né? Mas a discussão não é essa, é acerca da urbanização. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque no meio dessa beleza toda a gente não pode estar construindo, porque a gente acaba degradando o meio ambiente. E aí também trago como desafio os corais, e aí Porto de Galinhas eu acho que não tem exemplo melhor, né? Inclusive porque a gente consegue visualizar nessas fotos algumas pessoas um pouco mais perto e outras mais longe, né? Inclusive Porto de Galinhas hoje tem uma grande preocupação acerca do desenvolvimento sustentável, porque durante muitos anos esse patrimônio natural foi bastante depredado, digamos assim, esquecido, né? Não existia leis, normas, não existia o cuidado que deveria ter. E aí, graças a Deus, a gente não perdeu, né? Graças a Deus, não perdeu os corais, não perdeu algumas espécies de peixes, né? Não perdeu essa beleza que tem. Mas se a gente não trabalhar para cuidar disso, a gente pode perder sim, porque a gente sabe que, infelizmente, o homem ele usufrui muito de determinado espaço, e aí depois que esse espaço está depredado, ele vai para outra, né? Vai explorar outra localidade ou outros locais, né? E aí dentro do Nordeste a gente tem um belo exemplo em Salvador, que é, poxa, quando eu era do ensino médio tinha viagem para lá. Ah, eu esqueci o nome da praia. Depois eu lembro. E aí, lá era tipo Porto. Mas aí o turismo, ele foi ficando tão de massa, né? Aquela questão que a gente apresentou no início, acerca de você ter uma demanda para determinado espaço, e esse espaço ele ser muito pequeno, não suprir determinada demanda, acaba depredando isso. Então, a gente também precisa ter cuidado com isso. Poupar as espécies animais, e aí, de novo, pôr de galinhas, porque isso também é bastante discutido para os meninos que fazem hospedagem, talvez tenham um olhar maior acerca disso. Mas como a gente está muito perto de Porto, eu sei que vocês devem ter já ouvido falar, né? Que a gente tem algumas espécies de tartarugas que, infelizmente, já não aparecem mais, né? Ou que em determinada época, quando elas vão ter filhotes, é preciso que aqueles grupos, as associações que trabalham acerca da preservação desses animais possam ter esse olhar e estar lá acompanhando de perto para que os turistas e, às vezes, infelizmente, até o morador local, né, não pegue uma tartaruga dessa e leve para casa, né? E ela acaba, infelizmente, vindo a morrer, né? Então, a gente precisa poupar também essas espécies animais. Não desmatar, e aí eu trouxe um outro exemplo de onde a gente tem a atividade do ecoturismo aqui em Pernambuco, que é Triunfo. Aí é uma represa, né? Poderia trazer vários outros locais de Triunfo, mas eu quis trazer essa represa, porque eu fui a Triunfo há alguns anos, eu acho que eu fui o ano passado, e aí antes disso eu acho que foi uns 7, 8 anos atrás eu fui, e passei por essa represa, né, para ir para determinado local, e essa represa era cercada de árvores, a gente quase não via ela dessa forma. E aí eu trouxe esse exemplo porque foi uma foto que eu tirei e, infelizmente, a gente já não vê, né? Tantas árvores, a gente vê o verde, mas não vê tantas árvores quanto tinha antes, né? E aí Triunfo é um destino muito importante nesse contexto de ecoturismo, né? Porque primeiro porque é uma cidade que fica acima do nível do mar, né? Tem determinado ponto que é esse aqui, não exatamente nessa pedra, mas é nesse local aqui, que é onde tem o Pico do Papagaio, que é o lugar mais alto do estado de Pernambuco, 1.250 metros, né? É costumado chamar o Oásis do Sertão, e é uma cidade onde você pode desfrutar não só do ecoturismo, mas também de outros tipos
de turismo. Essa pessoa aí tentando empurrar a pedra, é claro que eu não estava empurrando a pedra, até porque não ia conseguir, ela é gigante, sou eu, né? Dá para ver que existe uma imagem lá em cima da pedra, e aí também dá para ver que a gente está bem alto, né? Um lugar bem alto. Então, deixar o meio ambiente do jeito que você encontrou também é um grande desafio que a gente tem para fazer um ecoturismo aqui dentro do estado, com um trabalho sério, né? E aí, finalizo com o exemplo de São Benedito do Sul, com essa pedra aí, né, por sinal bastante alta, certo? É um patrimônio histórico e cultural do município. Nesse local há bastante rochas, serras, vales, né? E aí trago uma reflexão principalmente para os que fazem hospedagem acerca da profissionalização do turismo, porque para a gente chegar aí nesse nível mais alto, né? Chegar ali no nosso destino, onde tem uma seta, eu peguei isso aí por acaso, não fui eu que botei, mas sem dúvida a gente precisa de segurança. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente fala de um trabalho sério, né? De um trabalho sério que começa desde o planejamento do turismo local, no caso aí em São Benedito do Sul, até o guia de turismo, né? Guia de turismo é diferente de guia turístico. Guia de turismo é o profissional, guia turístico é aquele livrete, aquela revista que a gente pega, né, para ver os atrativos e as informações acerca dele. Mas desde o planejamento do turismo até o guia de turismo que vai levar vocês até aí, toda a cadeia produtiva do turismo que vai receber esse turista precisa estar devidamente precisa estar devidamente treinado. E isso significa que ele tem que ser um profissional qualificado, né? E a gente sabe que um profissional qualificado, ele precisa de formação, certo? Então, para aqueles que querem trabalhar com ecoturismo, sejam bem-vindos. E aí, para finalizar, eu deixo uma reflexão. Que marcas você deixa nos lugares que visita? Muito obrigada.